podcasts, a sua aula vai começar. Pegue seus materiais e um café. Esperamos que tenha uma ótima experiência na aula de hoje. Conforme a Lei 9.610/98, a reprodução total, parcial e a divulgação sem autorização é proibida. A FME deseja uma ótima aula para você. Boa noite a todos. Antes de começar, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou homem negro, estou com um terno azul escuro, camisa branca, gravata rosa, cabelos pretos e barba preta também. E é um prazer imenso estar aqui em mais um evento da Escola Mineira de Direito. Agradeço ao meu querido amigo Felipe Dallen Nogari e a todos os que compõem esta grande instituição de ensino que tem revolucionado os debates jurídicos no Brasil. Bom, meu objetivo hoje é falar sobre a nova administração pública brasileira sob a ótica digital. Na verdade, nós vivemos um grande movimento de transformação do poder público, especialmente por conta da incorporação de novas tecnologias, como a inteligência artificial, a internet das coisas, blockchain, e também, por óbvio, a gente não pode deixar de lado a computação quântica, que hoje já vem sendo muito debatida e põe em xeque muitos aspectos relacionados à segurança informacional. Para falar dessa nova administração pública, a gente tem que pensar que o direito administrativo hoje ganha uma nova roupagem. Nós precisamos entender o direito administrativo sob a ótica digital. Afinal de contas, esse movimento de transformação, ele envolve necessariamente, isso é importante, a preocupação com a proteção de direitos e garantias fundamentais no ciberespaço, no âmbito virtual, nas plataformas, enfim. E a gente sabe o quão é importante entender essa dinâmica de modificação da administração pública. Então, eu posso trazer para vocês aqui vários exemplos que demandam de todos que estão nos assistindo no dia a dia, na prática, uma releitura do próprio direito administrativo. Como, por exemplo, se a gente pensar nos serviços públicos hoje, nós falamos em serviços públicos digitais. A administração pública hoje presta serviços públicos de forma digital e precisa estar atenta, por exemplo, à estruturação de plataformas que sejam interoperáveis, que estejam interconectadas, que sejam acessíveis, principalmente aquele grupo que é nominado de vulneráveis digitais. São aquelas pessoas que eventualmente têm dificuldade para lidar com a tecnologia ou não têm conhecimento suficiente. Por óbvio, a teoria hoje dos serviços públicos, ela precisa ter esse tom digital, preocupado com a forma como o poder público arquiteta esses serviços e entrega-os aos cidadãos. E vejam que nós já temos um marco normativo nacional sobre essa ideia de governabilidade digital, que é a própria Lei 14.129 de 2021. E ela traz alguns recortes ligados a esses serviços públicos prestados de forma digital, inclusive trazendo a ponderação da vulnerabilidade digital, tal como prevê o artigo 14 dessa Lei 14.129 de 2021. Ou seja, pensar em serviço público hoje é pensar em oferta de serviços públicos de forma digital, é pensar na situação na qual o poder público incorpora, por exemplo, inteligência artificial para apoiar a tomada de decisão na prestação de um serviço público. Ou seja, se o cidadão é impactado, ele precisa saber como, eventualmente, essa tecnologia funciona, como ela auxilia e apoia o gestor na tomada de decisão. Isso é fundamental, isso é importantíssimo. E a gente já fala hoje de direito à explicabilidade, transparência e controlabilidade em relação ao uso das ferramentas de inteligência artificial. Se a gente pensar na contratação pública, o professor Felipe, inclusive meu querido amigo, tem um livro sobre licitações e contratos, a gente já sabe que a administração pública já se vale dos chamados contratos administrativos inteligentes. São os chamados smart contracts administrativos, que são redigidos em cláusulas computacionais e que permitem maior transparência e melhor executoriedade das suas cláusulas. Esses contratos geralmente são estruturados na base da tecnologia blockchain. Vejam que a sistemática de contratações públicas já é outra. É a sistemática de contratação que envolve a formulação de contratos inteligentes. Já existe dentro da administração pública plataformas que gerenciam
esses contratos inteligentes, a exemplo da plataforma Pacto, lá do governo do estado de Rondônia, lá da Procuradoria-Geral do estado de Rondônia. Então, percebam que a gente já olha para a sistemática de contratação sob uma nova ótica, sob essa ótica que envolve, né, a utilização da tecnologia blockchain, né, a estruturação de contratos inteligentes que permitem, como eu disse, melhor controle e, inclusive, maior transparência nas contratações públicas. Recomendo a todos vocês que estão nos assistindo, vejo aqui, né, alunos e alunas de todo o Brasil, inclusive provavelmente devo ter conterrâneos lá da minha cidade natal de Fortaleza, né, ou da cidade que atualmente resido, Maceió, para dizer para vocês que, né, essa dinâmica nova que envolve o poder público, ela precisa ser melhor estudada. Nós temos o Acórdão 1613 do TCU, que trata, por exemplo, do uso da tecnologia blockchain na administração pública e convida-os a uma reflexão sobre a potencialidade dessa tecnologia no poder público, até mesmo para a estruturação desses contratos inteligentes. A gente pensa hoje, e aí eu lembro a vocês, que nós estamos debatindo as chamadas cidades inteligentes, né, chamadas também de smart cities, né? As cidades inteligentes envolvem uma tecnologia que nós chamamos tradicionalmente de internet das coisas, né? A captação de informações através de sensores, a interconexão de sujeitos, objetos, que permite que a cidade seja mapeada, que eu consiga, inclusive, racionalizar recursos públicos em decorrência disso. Mas que, ao mesmo tempo, também, essa administração pública ou esse poder público novo tem vários desafios, né? Que desafios, por exemplo, relacionados ao adequado tratamento de dados pessoais, né, em decorrência dessa captação massiva de informações dos sujeitos, né? Já se fala, por exemplo, em policiamento preditivo. Quem aqui não ouviu falar, né, dessa possibilidade de usar dados, reconhecimento facial para o apoio à atividade policial, possibilitando a identificação de possíveis, né, criminosos, delituosos, mas que, ao mesmo tempo, traz, né, outro tipo de contraponto, que é aquele relacionado, por exemplo, às eventuais discriminações algorítmicas, né? A gente sabe, por exemplo, que ferramentas de inteligência artificial que realizam reconhecimento facial, muitas delas, né, têm dificuldade para lidar com determinados grupos, né? Por exemplo, pessoas negras, e temos já casos no Brasil de prisões indevidas que foram decorrentes dessas identificações por ferramentas de IA usada pelo Estado, né, e que naturalmente acaba por resultar em uma atuação indevida e inadvertida do Estado. Então veja que a todo momento a gente está discutindo, debatendo, analisando uma administração pública nova, que lida com os serviços públicos digitais, que acaba por estruturar suas metodologias de contratação com novas tecnologias, que também tem os desafios da internalização da inteligência artificial dentro desse modelo de cidades inteligentes e que traz a provocação do cidadão sobre os critérios de transparência e explicabilidade, eventualmente, da utilização dessas ferramentas, e uma administração pública digital que, como eu disse aqui há pouco, é, sem dúvida, um dos maiores agentes de tratamento de dados. Senhoras e senhores, com certeza, precisam estudar o tema da LGPD na administração pública. Como é que a administração pública lida com os dados pessoais, considerando principalmente, por óbvio, esse ambiente digital, né? A LGPD não tutela só os dados pessoais, eventualmente, que estejam no ambiente digital. Também, né, dados colhidos ali de forma física são tutelados, mas a gente sabe que o ambiente digital torna exponencial essa coleta, esse tratamento de dados pessoais, e o poder público a todo momento trata esses dados. E quais as cautelas que têm sido adotadas pelo poder público nesses ambientes digitais, por exemplo, para garantir a segurança informacional, né, nos termos dos artigos 46 e 47 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, essa administração pública pulsante, digital, ela lida com os desafios relacionados à proteção de dados pessoais no ciberespaço, na internet, né? E como é que ela tem que se portar, né? Principalmente porque vocês sabem
que a partir do artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, nós temos uma regulação própria só para o poder público. Ou seja, a LGPD se aplica ao poder público, né, e o poder público precisa adotar cautelas quando trata dados pessoais, especialmente aqueles considerados sensíveis, né, quando a gente envolve ali, por exemplo, informações sobre raça, orientação sexual, orientação política, tudo isso demanda um cuidado maior. E hoje a gente tem um cuidado ainda redobrado em relação a como os dados pessoais são tutelados, protegidos, quando o poder público utiliza ferramentas de inteligência artificial que processam uma quantidade massiva de dados. Será que essa ferramenta ela foi concebida pensando na adequação à LGPD? Será que os dados que são armazenados por essa ferramenta estão garantidos por uma segurança informacional? Será que ali não há exposição do titular daqueles dados? Vejam que são questões que hoje orbitam a nossa atuação. Inclusive eu, na condição de advogado público, de procurador do Estado, já tive a oportunidade de, em algumas situações, emitir pareceres, manifestações sobre a proteção de dados pessoais no âmbito da administração pública. E o meu objetivo aqui é convencê-los que, de fato, nós estamos diante de um novo direito administrativo, né, de uma outra administração pública que interage com os seus cidadãos de forma virtual e que, por um lado, promove uma maior capilaridade da sua atuação, possibilitando que vários sujeitos cheguem à administração pública dentro de uma perspectiva horizontal, através dos mais variados canais, né? Ou seja, a gente tem visto no âmbito municipal, estadual, federal, a criação de plataformas, né, que congregam ali vários serviços públicos que o cidadão pode acessar, né, de forma remota, de forma virtual. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que ter a preocupação com como essa administração pública dialoga também com esses cidadãos dentro desses ambientes e como é que nesses ambientes nós temos a proteção de direitos e garantias fundamentais. Né? A gente tem que pensar que não são os direitos e garantias fundamentais que têm que passar pelo filtro das novas tecnologias. São as novas tecnologias que devem passar pelo filtro dos direitos e garantias fundamentais. E, por isso, o Estado, né, na sua posição, uma posição hoje muito mais horizontalizada, tem que pensar que a sua arquitetura tecnológica deve servir aos preceitos constitucionais de defesa dos interesses também do cidadão. Então, a gente pode usar, por exemplo, nessa nova administração pública digital, ferramentas que possibilitem uma maior e melhor participação do cidadão. Imagine, né, uma votação, manifestações, audiências públicas realizadas de forma virtual para ampliar, né, o processo democrático no debate de questões de envergadura no âmbito da administração pública. Isso é a nossa realidade, isso faz parte do nosso contexto, né? E eu sei que vocês já têm noção, nós temos hoje, tramitando no Congresso Nacional, já passou pelo Senado, agora está na Câmara dos Deputados, um projeto de lei, é o projeto de lei 2338, que regula o uso da inteligência artificial em âmbito geral e tem um capítulo próprio para tratar da administração pública, inclusive para convocar a administração pública a investir mais em inovação, a, por exemplo, ter a preocupação com o processo de literacia digital, de letramento digital do cidadão. O cidadão precisa ter essas informações para se inserir nesse novo contexto, para entender a dinâmica associada à mudança da estrutura administrativa em face dessas novas tecnologias. Ou seja, é imprescindível que o Estado invista em letramento digital, e nós já tivemos, inclusive, mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação para que seja incorporado na grade curricular as discussões sobre direitos digitais, né, sobre pensamento computacional e outras questões que ainda dependem, né, de um aprofundamento. A política pública educacional, portanto, ela precisa ser reformulada. E eu digo para vocês que nessa nova administração pública tem um ponto que é muito interessante, que hoje a gente não fala mais em uma administração pública, ou pelo menos não deveria falar, em uma administração pública
que age intuitivamente. Nós precisamos de uma administração pública que atue de forma estratégica e que atue com base em evidências, ou seja, uma administração pública que implementa as suas políticas orientada por dados, né? Isso está na Lei de Governabilidade Digital, por exemplo, né? A gente tem condições de, com os dados à disposição, e esses dados devem estar alocados de forma aberta, nós precisamos necessariamente, né, utilizar esses dados na administração pública para saber como é que nós vamos alocar de maneira eficiente os recursos. Como é que eu aloco de maneira eficiente os recursos na educação, na saúde, segurança pública? Eu posso processar os dados que eu tenho à disposição, verificar quais são, por exemplo, os grupos que precisam de um atendimento médico mais adequado, né? Onde é que eu vou alocar a minha estrutura de policiamento, como é que eu faço para aperfeiçoar o processo educacional mediado pelo uso da tecnologia. Tudo isso eu posso processar os meus dados. Então, a gente tem que falar em políticas públicas orientadas por dados, políticas públicas baseadas em evidências que dão a tônica dessa administração pública digital. Não dá mais para aceitar uma atuação da administração pública intuitiva, com deliberações que não estão embasadas em dados coletados pelo poder público a todo momento e que servem para uma reanálise do princípio da eficiência administrativa. Sim, a eficiência administrativa hoje tem que ser lida sob essa perspectiva digital, na qual o poder público, a administração pública pode, né, e deve utilizar os seus dados para alocar de maneira eficiente seus recursos. Isso é fundamental, isso é imprescindível, e isso faz parte dessa nova administração pública que lida a todo momento com essa realidade de interação sistêmica com os cidadãos no ciberespaço e que precisa necessariamente estar conectada com todas essas premissas. Para além disso, né, quando a gente está falando dessa nova administração pública digital, a administração pública digital, inclusive, ela pode, e vejo quão importante isso, é criar canais de comunicação para resolver entraves entre o poder público e o administrado. Criar o que a gente chama de online dispute resolutions, ou seja, plataformas online para solucionar conflitos entre o cidadão e o Estado. Isso já existe, né? E a gente tem plataformas públicas que hoje estão à disposição, por exemplo, online para resolução de conflitos consumeristas. Quem aqui que está nos assistindo, grandes alunos e alunas, nunca ouviu falar da plataforma consumidor.gov, né, que é uma plataforma estruturada, inclusive, né, pelo governo federal para viabilizar a resolução de conflitos consumeristas, né? Ou seja, nós temos hoje, né, a possibilidade dessa interação sistêmica online para a resolução de conflitos consumeristas, como nós temos também para situações envolvendo o Estado. A própria União, através da Advocacia Geral da União, tem criado, né, uma plataforma de ODR para a resolução de conflitos envolvendo o Estado e o cidadão, especialmente nessa primeira etapa relacionada diretamente a questões de natureza previdenciária. Então, para aqueles que pensam na administração pública dentro de uma ótica tradicional, dentro de uma ótica exclusivamente focada em questões ligadas aos aspectos antigos, burocráticos, precisa entender de que forma e de que maneira a administração pública precisa se redesenhar dentro desse ambiente virtual. E aí eu pergunto, quais as medidas que a administração pública tem adotado, por exemplo, para evitar que nos ambientes virtuais nós tenhamos violações a direitos. Eu não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, né, nós temos já o apoio à tomada de decisão no âmbito administrativo ou através do uso da inteligência artificial em questões de natureza previdenciária. E aí, como é que fica o cidadão quando ele é prejudicado? Será que o poder público ele publiciza as situações nas quais ele usa inteligência artificial para apoio à tomada de decisão? E quando, eventualmente, nós temos uma violação ao direito, quais
os instrumentos e mecanismos que o cidadão tem à sua disposição para questionar o poder público. Será que nós temos pensado nisso? Como é que o poder público tem agido para evitar, por exemplo, que nós tenhamos hate speech, discursos de ódio nos ambientes e nas plataformas virtuais, né? Nós precisamos necessariamente promover essa discussão para entender que por trás disso tudo está o que a gente chama, eu falava antes, de constitucionalismo digital, de proteção de direitos e garantias fundamentais no ciberespaço. Isso é importante. E todos nós que estamos aqui, né, nesse debate somos necessariamente protagonistas desse movimento de discussão do redesenho da administração pública digital. E se a gente avançar no âmbito do direito administrativo, pensando em como, né, essa administração pública é diversa hoje, com base nas novas tecnologias, eu trago um outro ponto muito relevante para que a gente pense, problematize e construa de maneira adequada. Eu não sei se vocês sabem, por exemplo, mas os tribunais de contas hoje, muitos deles já usam ferramentas de inteligência artificial no processo de fiscalização, né, das atuações dos agentes públicos, né, estatais. Ou seja, fica a pergunta, como é que os tribunais de contas utilizam e como é que se impacta no processo de fiscalização? Por exemplo, do TCU, né? O TCU tem lá a Sofia, a Alice, tem o chat TCU, inclusive o TCU já usa IA generativa, inteligência artificial generativa, para apoiar as suas deliberações no âmbito fiscalizatório, e como é que isso tem impactado os processos que tramitam no âmbito do TCU, especialmente para o gestor, que muitas vezes não tem acesso a esse tipo de tecnologia. É como nós temos modificado a dinâmica fiscalizatória nas cortes de contas com o uso da inteligência artificial. Existem ferramentas, por exemplo, que encontram incongruências documentais em editais de licitações e contratos. Existem ferramentas que apoiam, por exemplo, a produção de um determinado documento, mas, né, principalmente quando a gente olha para os gestores, como é que isso tem impactado a fiscalização dos tribunais de contas e as eventuais penalizações dos gestores nesse âmbito. Essa é uma preocupação imprescindível que nós precisamos ter. É uma administração pública que, inclusive em termos fiscalizatórios, está conectada diretamente com essas novas tecnologias, e a gente precisa do mínimo de auditabilidade, né, de controlabilidade, de verificabilidade dessas ferramentas que hoje estão à disposição no âmbito dessa administração pública redesenhada, reestruturada e readequada. Por isso que, né, esse momento que nós estamos aqui na Escola Mineira de Direito é um momento de profusão de debates para que a gente possa mergulhar nesse universo, e que eu sempre louvo a Escola Mineira de Direito porque ele se preocupa em ter uma disciplina, por exemplo, sobre a administração pública digital na sua pós-graduação, né? Não só aqui tratando, né, de questões ligadas ao direito administrativo tradicional, mas pensando nesse redesenho do direito administrativo. É importante, né, que nós tenhamos essa visão redesenhada, redimensionada e readequada da administração pública, né? E vejo que vários tribunais de contas, não só o TCU, mas tribunais de contas de outros estados, têm se valido dessa tecnologia, e a gente precisa pensar como é o processo fiscalizatório hoje com base no uso, por exemplo, da inteligência artificial, da tecnologia blockchain, internet das coisas, como é que isso se estrutura, até para que o gestor também possa se preparar para esse processo fiscalizatório que envolve um agir sinérgico entre o homem e a máquina. Essa interação entre o homem e a máquina, que já apoia a atividade do poder público. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade, o Brasil tem várias experiências únicas, né? Eu tive a oportunidade até mesmo, né, de visitar outros países, estive no Uruguai, Portugal, Espanha, Finlândia, Estônia, né, Estados Unidos, e a gente vê, por exemplo, Estônia, que é um grande case de transformação digital no mundo, que ainda se tem, né, e tem-se uma preocupação principalmente com a centralidade humana, com a supervisão humana, que é indispensável, né? Supervisionar os resultados decorrentes de ferramentas de inteligência artificial, isso é imprescindível
na administração pública também, para que nós tenhamos, né, essa atuação ética e responsável do uso da inteligência artificial. Então, isso é imprescindível para as nossas ponderações. E o pessoal já me chama a atenção para o meu tempo, e como esse é um tema pulsante, né, eu poderia falar horas a fio sobre ele, mas só para a gente concluir o nosso debate de redesenho da administração pública brasileira à luz das novas tecnologias e pensar como é que nós vamos estar presentes neste movimento, eu lembro que está tramitando no Congresso Nacional uma lei que tem um projeto de lei que tem por objetivo reformar o processo administrativo, a nossa Lei 9784. E se vocês não acompanharam, esse projeto de lei traz lá preocupações sobre o uso da inteligência artificial no processo administrativo, garantindo, por exemplo, que o próprio cidadão tenha condições até mesmo de questionar essas utilizações em sede de processo administrativo. Então, já temos PL tramitando, para quem não acompanhou, o PL da reforma do processo administrativo, que traz incursões sobre as novas tecnologias, especialmente sobre o uso da inteligência artificial e seu impacto no processo administrativo, garantindo, né, ao próprio cidadão, por exemplo, o direito à contestabilidade, ao questionamento em relação ao uso de tecnologias no processo administrativo. Bom, só me resta aqui, e eu espero ter pelo menos, lançado algumas reflexões para vocês sobre como a administração pública brasileira hoje é outra, né? Nós temos um direito administrativo digital que carece de um maior aprofundamento. Essas discussões todas que eu trouxe aqui têm passado muitas vezes de forma lateral, né, nas discussões do direito administrativo, mas é imprescindível que nós estejamos conectados com essa nova realidade. Esse não é um tema de futuro, isso é um tema de presente. Tudo isso que eu falei está acontecendo agora. E você, como tem se portado diante dessa mudança de contexto? Fica aqui o convite para que a gente siga com as discussões, inclusive na nossa pós-graduação. Para quem quiser tirar alguma dúvida, enfim, é só me seguir lá nas redes sociais, @professor, né, professor, palavra toda, Luiz com S, Vale, e a gente segue com os debates, com as discussões, com as análises, e eu espero que nós estejamos juntos também na nossa pós-graduação. Eu ministro a disciplina nessa pós e parabenizo a Escola Mineira de Direito por trazer esse olhar aguçado em relação aos novos debates do direito, que eu acho que isso que forja um grande profissional. Um abraço para vocês, espero que tenham gostado, estamos juntos e a gente se vê na próxima. Chegamos ao final da nossa aula, e se você ficou até aqui, já deu para perceber como a MD leva o conhecimento muito a sério. E sabe o que vem depois? Uma pós-graduação especializada para quem quer aprender de verdade, com conteúdo prático, professores especializados e sem enrolação. A gente junta a teoria e a prática de um jeito leve e aplicável já na primeira aula.